a igreja na Idade Média e a igreja contemporânea. Quer dizer, a igreja contemporânea é a igreja atual, a igreja de hoje. Aproximações e desafios para um novo horizonte eclesial. Aproximações quer dizer, quando a igreja atual passa a incorporar ou a trazer de lá da Idade Média ideias, conceitos, práticas para hoje. Então, nós temos aí uma aproximação. E desafios, quer dizer, desafios para um novo horizonte eclesial, quer dizer, nós temos um grande desafio de nos desvencilharmos dessa igreja, que é uma igreja desviada, por isso que eu coloquei lá na aula anterior, e paramos lá, o desvio da igreja, porque quando a igreja entra na Idade Média, ela desvia, ela perde a identidade e a característica fundamental e original de Jesus proposto para a sua igreja. Então, se torna uma igreja desviada. Então, a igreja atual, a igreja contemporânea, ela não pode recapitular ou incorporar ou repetir práticas, ideias, rituais, conteúdos da igreja medieval. E nós temos visto isso com muita frequência nos dias de hoje. Então, pegue a sua apostila aí. Tem um pouquinho de paciência comigo, eu estou com esse microfone aqui e tossindo toda hora. Então, tem que pôr a mão aqui de vez em quando. Então, pegue a sua apostila aí e vamos ver aqui, na nossa introdução, o que diz as palavras de um pastor pensador do nosso tempo. E ele diz o seguinte: o presente é o passado que sobreviveu. Dito de outro modo, o que acontece é a repetição daquilo que algum dia aconteceu. Logo, pensar a igreja contemporânea é, de certo modo, revisitar a igreja do passado. É o passado sobrevivendo. É o ontem se fazendo hoje. É o obsoleto se contemporaneizando para o bem ou para o mal. No nosso caso aqui, na nossa análise, no nosso estudo, para o mal. Porque nós estamos apontando os lados escuros e obscuros da igreja na Idade Média. Por isso, igreja desviada na Idade Média. Nesse caso, nós devemos atinar para a velha advertência do sábio. Aquele que não aprendeu com a história está condenado a repeti-la tragicamente. E aí Durkheim dizia o seguinte: a única lição que a história nos ensina é que não aprendemos nada das lições da história. Durkheim já dizia isso. A única lição que a história nos ensina é que não aprendemos nada das lições da história. O que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos vendo uma igreja hoje, a igreja atual, a igreja contemporânea, que parece não ter aprendido nada. Parece não ter aprendido nada da história da igreja medieval. E aí nós vemos com frequência a repetição do modelo, da ideia, da pregação, do ritual, hoje incorporado na igreja atual. Então, definir a igreja na Idade Média não é tarefa muito simples para o teólogo, talvez seja para o historiador. Isso porque definir períodos históricos é algo notoriamente complexo. Parte do problema encontra-se na falta de consenso universal das características que identificam um determinado período. É especificamente isso que ocorre com a igreja no período da Idade Média. Então, as perguntas que nós precisamos fazer são as seguintes, está aí na apostila. Quais suas características, sua guisa de introdução? Quais suas características, suas motivações, sua dinâmica, seus vícios e suas virtudes, suas luzes e sombras? Como ela exercia sua fé? São as perguntas que nós precisamos fazer hoje, com relação à igreja medieval. Quais contornos de sua espiritualidade e conteúdos de sua teologia? As respostas são difusas, ou, em outras palavras, são confusas e bem misturadas no campo da pesquisa histórica. Mas, a priori, o que se pode afirmar com acerto é que se trata de um dos períodos mais importantes e significativos da história da igreja.
Aqui seria claro que é impossível, por questão de tempo, didática, nós trabalharmos todo o período que vai do século V ao século XV. Então são 1000 anos, um milênio ou um pouco mais de 1000 anos. E aí nós vamos ter que deixar isso para as salas de aula, obviamente, para os manuais de história da igreja e para uma discussão aí mais acadêmica em salas de aula, porque o nosso propósito aqui mesmo é, em síntese, elencar as principais marcas identificadoras da igreja nesse período e pensar a igreja evangélica contemporânea, a igreja hoje, e como ela incorporou em sua espiritualidade e em sua praxis ou prática de fé, elementos do cristianismo medieval. O cristianismo medieval é um cristianismo pagão, místico, sincrético, idolátrico. E a igreja contemporânea, infelizmente, na sua prática de fé, nós vamos ver isso mais adiante, ela tem incorporado na sua praxis de fé ou na sua prática de fé, esses elementos pagão, místico, sincrético, idolátrico, que nós chamamos de elementos do cristianismo medieval. Então, feito isso, depois de termos o resultado, depois de termos aqui o diagnóstico, nós precisamos agora do quê? Precisamos apontar caminhos, propor desafios para uma igreja saudável e relevante hoje. Então a igreja atual, ela precisa detectar estes problemas, e uma vez detectados esses problemas, ela precisa propor caminhos. Ela precisa propor desafios, apontar caminhos e propor desafios. Porque, queridos irmãos, uma coisa que depois a gente vai discutir também mais adiante, isso quando estiver falando da reforma propriamente dita, o principal lema da reforma era uma igreja reformada, sempre reformando. Qual é o problema da igreja atual? É que nós hoje estamos falando da reforma como um movimento histórico, nada mais. O que é a reforma, 31 de outubro de 2017, 500 anos da reforma. Só que a gente fala de reforma, mas do aspecto histórico. Um evento que aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano, Martinho Lutero, colocou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses e deflagrou os processos da reforma. Só que a igreja hoje desembocou numa estagnação, parou, e eu pergunto hoje para os irmãos o seguinte: nós podemos hoje, a igreja evangélica atual, pode hoje ser chamada de igreja protestante? Se a resposta é sim, eu pergunto, o que nós estamos protestando? Quais têm sido os nossos protestos? Quais têm sido as bandeiras que nós temos defendido? Qual tem sido o ideal pelo qual nós temos lutado? Então, são perguntas que nós precisamos levantar, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, para nós falarmos da reforma. Tudo bem, é história. Voltamos ao passado, vamos ver o que foi isso lá, e é o que estamos fazendo aqui. Vamos ver o que foi isso lá. Quais os seus desdobramentos ao longo da história? Quais os seus efeitos no cenário político, econômico, religioso, nas várias áreas do conhecimento, do saber? Quais foram os seus desdobramentos? Ok. Mas nós não podemos nos limitar. Não podemos tratar a reforma ou falar de reforma só nessa dimensão de um evento histórico. Nós precisamos viver isso hoje. Nós precisamos lutar por uma igreja que está a cada dia buscando reformas. Uma igreja que está nesta dinâmica de trabalhar pela causa do Evangelho, pela causa do reino, e que não quer se estagnar, que não quer parar. Então vamos definir os termos. Ponto primeiro aí. Definindo termos. Idade média. O que é a Idade Média? Pastor Delcio, me ajuda aí. Como é que eu leio esse nome aí? A Idade Média.
Aí, definindo termos. Como? Alistair McGrath. Mais ou menos. Né? Alistair McGrath. Escreve que o termo Idade Média foi criado por intelectuais do Renascimento e parece ter sido adotado de maneira geral perto do fim do século XV. Eu coloquei isso aí e deixei frisado na apostila dos irmãos, que é para poder, que a gente vamos falar de um assunto, nós temos que partir de uma definição, nós temos que definir esse termo, que foi bem aquela pedagogia do pastor Israel aqui ontem, de definir para a gente parte daí, das definições. Então, a Idade Média foi criado por intelectuais, o termo Idade Média foi criado por intelectuais do Renascimento e parece ter sido adotado de maneira geral perto do fim do século XV, ou seja, do século XVI. Os autores renascentistas ansiavam por desacreditar o período intermediário que se instalaram entre as glórias da Antiguidade Clássica e sua época. Portanto, eles criaram o termo Idade Média como referência a uma fase monótona e estagnada, ou seja, parada, que separava dois períodos importantes e criativos. O período que compreende a Idade Média abarca aproximadamente 1 milênio de história e começa durante os séculos 4 e 5. Os teóricos da historiografia divergem quanto ao seu marco inicial. Há divergências quanto ao seu marco inicial, ou seja, quando foi que começou efetivamente esse período que os historiadores e que a história chama de Idade Média. Todavia, o século V é o mais defendido e aceito, quer dizer, a maioria concorda e defende que foi a partir do século V que começou efetivamente esse período que chamamos na história de Idade Média. Então, seu marco inicial, qual é a marca inicial ou o ponto inicial desse momento histórico chamado Idade Média? O seu marco inicial é exatamente a desestruturação do Império Romano no Ocidente. A Idade Média permaneceu até o século XV com a crise do feudalismo e a ascensão dos estados nacionais, e, contudo, foi entre os séculos XI e XII que a cultura medieval atingiu o seu ápice. A Igreja Medieval, veja aí, a Igreja Medieval, ou a Igreja na Idade Média, teve importante papel nesse período, e é o que nós vamos ver. Em linhas gerais, poderíamos, de modo sintético, caracterizar a Igreja Medieval como uma igreja vil. Presta atenção, por isso que eu venho batendo na tecla insistindo que esse é um período em que a igreja desviou-se, afastou-se, desfigurou-se, descaracterizou-se de uma igreja verdadeiramente originada por Jesus em Pentecostes. Então nós podemos caracterizar a igreja medieval, está aí na apostila também, como uma igreja vil, caída, desviada, apóstata e tirana, uma caricatura deformada e tosca da igreja de Cristo nascida no Pentecostes. Os historiadores denominam esse período milenar de Idade das Trevas, Idade da Escuridão. De fato, trevas é a melhor palavra para adjetivar não apenas aquele contexto, mas a própria igreja. A igreja medieval era uma negação de sua vocação. Qual é a vocação da igreja? Está na apostila aí, não está? Qual é a vocação da igreja? Ser luz nas trevas. Então, o que é a igreja medieval? A igreja medieval é o contrário disso. É a negação dessa missão. É a negação dessa sua vocação de ser luz nas trevas. Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, versículo 14. Então, qual era o mote da igreja? Qual era o mote filosófico do cristianismo medieval? Domínio. Poder. Exercer domínio era o mote filosófico do cristianismo medieval. Aqui nós temos uma igreja que sofria a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. O controle, a influência da religião era absoluta e decisiva na vida do indivíduo e na sociedade.
Tudo estava sob a tutela e o gerenciamento da igreja. Nada acontecia sem o seu consentimento e aprovação. Esse controle se evidencia em 5 áreas básicas. E eu pontuei para os irmãos aí. Vamos ver essas cinco áreas básicas em que se evidenciava o controle da igreja. Primeiro, na economia. Nesse período, a igreja mantinha absoluto controle sobre a economia. Sua política incentivava, olha a ideia, a sua política incentivava voto de pobreza, enquanto os cofres da igreja se abarrotavam de dinheiro. Irônico, não? Ela pregava a pobreza como vocação suprema, mas isso para a patuleia, para o povão, enquanto que o clero no luxo. Segunda área, a arte. Toda a expressão artística estava sob a tutela da igreja, passava pelo comando da igreja, toda a expressão artística. Quando um artista ia cinzelar uma estátua, ou um pintor ia esboçar a imagem de uma personagem famosa em uma tela, ele fazia o rosto. Os irmãos têm uma ideia, o rosto era de uma pessoa e o corpo de um anjo, porque tudo, absolutamente tudo, devia ser vazado pela perspectiva do sagrado e interpretado a partir da hermenêutica da igreja. A igreja que dava o apontamento hermenêutico. Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, quando foram muito censurados, porque eles pintaram as suas obras, Moisés, Davi e Pietà, sem a visão espiritualizada da igreja. Então, a arte também foi uma área, é a segunda área que eu estou apontando aqui na nossa apostila, que evidenciava esse controle da igreja. Terceiro, a ciência. E aí o pastor Israel discorreu de forma brilhante para nós aqui ontem, e esboçou muito bem isso para nós aqui, a questão da ciência. Ao longo dos séculos, a ciência promoveu o obscurantismo, mantendo o povo sob o manto da ignorância. A igreja, a ciência era descartada como inútil e vista como danosa para a fé. O conflito entre fé e ciência estava estabelecido pela igreja. Para a igreja, a ciência contradizia a fé. Aí vem um homem lá por nome Nicolau Copérnico e contesta as teses da igreja, afirmando que o mundo era heliocêntrico e não geocêntrico, ou seja, que o Sol era o centro do universo, que a Terra é quem gira em torno do Sol, enquanto que a igreja até então pregava o contrário. Então, a ciência nesse sentido aqui, ela foi boa, absolutamente boa. Ela cooperou, na verdade, a reforma coopera, dá voz à ciência, inclusive, porque tira da mão da igreja esse poder. E, queridos, esse conflito entre ciência e fé nasce exatamente aqui. E nasce muito mais por uma questão da igreja não aceitar que esse poder saia de suas mãos, do que no sentido de querer usar a ciência para dizer que a ciência reprova Deus, ou reprova a palavra de Deus, ou condena a palavra de Deus. Porque na verdade é o seguinte, inclusive o pastor Israel estava falando isso aqui ontem, apontou aqui até alguns nomes da história que tiveram um grande papel no campo da ciência. E o que eu penso é o seguinte, deixa eu dizer a vocês o que eu penso. Eu penso que a fé e a ciência, ambas são parceiras. Eu não acho que a fé e a ciência são inimigas. Eu não acho que são. Eu acho que são parceiras. Porque o que nós precisamos aprender é o seguinte, o que precisamos ter em mente é o seguinte, é que o que é campo da fé é para ser discutido no campo da fé. O que é objeto de fé é para ser discutido no campo da fé. E o que é objeto de ciência, de pesquisa, é para ser discutido no campo da ciência, no campo da pesquisa. Qual é o problema da igreja? Isso vem desde lá da Idade Média. É que a igreja quer inverter os papéis. Não, isso aqui é ciência, mas ela quer discutir no campo da fé. Isso aqui é fé, mas ela quer discutir no campo da ciência. Não vai dar certo. Sempre vai dar errado. Por exemplo, Deus, anjo, céu.
Inferno, isso é objeto de fé ou objeto de ciência? De fé. Cabe a ciência aí? Não. Ah, mas tem que provar. Não tem que provar. O pastor Israel leu a referência aqui de Hebreus ontem. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus, prove cientificamente que ele existe. É isso que está escrito? Aquele que se aproxima de Deus, traga uma prova científica, filosófica que ele existe. Está escrito isso em Hebreus 11, 6? Como é que está escrito lá? Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Não está no campo da ciência, está no campo da fé. Então eu compreendo por fé. A minha relação com Deus é pela fé. E o mesmo versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando diz sem fé é impossível agradar a Deus, não é que Deus fica emburrado no campo. Meu filho não tem fé em mim, estou chateado porque ele não crê em mim. Não, não é isso. Agradar a Deus não é nesse sentido. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor está dizendo ali que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo o seguinte, que não tem outro caminho. Não é, pela filosofia você não vai achar Deus. Pelo caminho da ciência você não vai achar Deus. Deus não pode ser provado no laboratório. Deus não pode ser testado num experimento científico. É só pela fé que você consegue se relacionar com Deus. Nosso relacionamento com Deus se dá pela fé e não pela ciência. Então é essa separação que a igreja precisa fazer. E infelizmente a igreja fica... E aí a igreja caiu, pastor Israel, numa tentação tremenda. Porque o senhor pode confirmar para mim que a antropologia e a arqueologia são disciplinas novas que surgiram por causa disso aqui, inclusive, né? Porque assim, a igreja ficou assim, não, então agora a gente tem que achar uma lasca da madeira da cruz de Jesus. Que se a gente achar uma lasquinha da madeira da cruz de Jesus, a gente consegue provar que realmente a Bíblia tinha razão. Que realmente... Aí ficou aquela demanda. Irmãos, eu não preciso de achar a lasca da cruz. Eu não preciso de achar o galinho do bico da pomba de Noé. Eu não preciso achar um pedaço da arca de Noé. Eu não preciso achar um espinho da coroa de Jesus. Eu creio pela fé. Eu creio que Jesus veio. Eu creio na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu não preciso de prova científica. Creio porque eu creio. Amém. Creio porque eu creio. Então, a igreja dominava esse mundo científico. Mas aí sai das mãos da igreja e não é mais. A igreja agora passa a ser contestada no campo científico. Quarto, política. A política. Desde 303, com o Edito de Milão, quando Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do Estado, houve um verdadeiro concubinato entre a igreja e o Estado, entre o poder clerical e o poder político. Nada se sabia ao certo o poder do Papa e o poder do Imperador. Não estava mais tendo esse discernimento. Quer dizer, não se sabia ao certo o poder do Papa e o poder do Imperador. A igreja exercia influência na instância política e a política influenciava a igreja. Até que Maquiavel escreveu O Príncipe e ele defende a tese de que a igreja e o Estado precisam ser independentes. Quinto e último, a religião. A religião estava sob rigoroso controle da igreja de Roma. A Bíblia não era lida pelos leigos. Esse período medieval, leigos não têm acesso às escrituras. Não têm acesso à leitura da Bíblia. E eles não têm direito de questionar nada. Os leigos não têm direito de questionar absolutamente nada. Toda a interpretação do texto bíblico era feita com as lentes hermenêuticas da igreja. Não quer dizer, se a igreja diz assim, um exemplo, esse copo aqui é pecado. Acabou. Mas por que é pecado? Não está escrito na Bíblia que é pecado. Me mostra, me prova, me dá uma interpretação exegética de um texto bíblico que diz que esse copo... Não, não tem isso. É pecado e acabou. E quem pegar esse copo vai morrer. Porque o império empresta a espada para a igreja Então ninguém ousa contestar. Então ninguém podia olhar para a Bíblia sem os óculos interpretativos do magistério. O princípio hermenêutico era a autoridade da igreja. O pressuposto filosófico é que ela detém a verdade. A fé era a força dominante na vida do homem medieval. Inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana.
os padrões éticos eram exclusivamente cristãos, e o medo do castigo depois da morte, quer dizer, tinha uma teologia do medo, que era muito pesada, muito forte nesse momento da história, é que regulava a conduta dos pecadores. O inferno, com seus temores, agiam sobre a imaginação medieval, e os seus medos impediam o homem de pecar. Quem escreve isso é Luiz Nazário. Então, é preciso, queridos, olhar para a história da igreja sem utopias sensacionalistas, sem romantismos infantilizantes, mas com realismo esperançoso, a fim de que ela não trilhe na mesma rota sombria que a velha igreja medieval trilhou. E aí é lamentável porque a igreja contemporânea tem incorporado em seu modus vivendi os desvalores, está aí na apostila, eu coloquei também em destaque, que a igreja contemporânea tem incorporado em seu modus vivendi os desvalores da religião medieval. E esse processo de simbiose e associação entre a igreja medieval e a igreja contemporânea, nós vamos chamar aqui a partir de agora de medievalização ou recatolização do cristianismo contemporâneo. Então vamos lá para o segundo ponto da nossa apostila, onde nós vamos ver esta medievalização ou recatolização do cristianismo contemporâneo. A igreja evangélica e a sua herança medieval. Quais são as marcas identificadoras desse processo? Quando é que a igreja se medievaliza? E aqui eu pontuei mais ou menos na estrutura de um sermão, como se fosse uma pregação, para ficar um pouco mais pedagógico, aqui tanto para mim como para os irmãos. Quais são as marcas identificadoras desse processo? Quando é que a igreja se medievaliza? Primeiro, a igreja se medievaliza, a igreja cede a esse processo de medievalização, de recatolização, quando ela deixa de ser igreja serva e passa a ser a igreja do poder. Quando é que a igreja evangélica atual, quando é que a igreja evangélica contemporânea se medievaliza? Primeiro, quando ela deixa de ser igreja serva e passa a ser a igreja do poder. E aí, parafraseando Karl Marx, que eu coloquei também aí na apostila, Karl Marx dizia, a religião é o ópio do povo, né? Parafraseando Karl Marx, eu coloquei, o poder é o ópio da religião. Ou seja, o poder é o vício da religião. A religião é viciada pelo poder. É fascinada pelo poder. É encantada pelo poder. Ela quer a todo custo o poder. Então nós vamos ver o seguinte, até 318 depois de Cristo, o cristianismo era uma religião marginal. E aí marginal aqui, vocês sabem, né? A palavra marginal não é bandido, não é com essa conotação do bandido. Marginal aqui é que vive às margens. O cristianismo, até 318, é uma religião marginal, quer dizer, é uma religião que está às margens daquela sociedade, não é bem vista, não é bem-vinda, não é bem aceita. É uma religião clandestina. É um movimento que não é bem quisto, não é bem aceito, não tem acesso ao poder, não tem acesso ao domínio. Mas a partir de agora, seria a religião do império. A partir de agora, ela deixa de ser a religião marginal e passa a ser a religião do império. O movimento de Jesus, que começa com os camponeses, lembram do ministério de Jesus? E o movimento de Jesus? Como é que começou o movimento de Jesus? Camponeses, pescadores, pobres, os desprezíveis habitantes da Galileia. Mas agora, esse movimento de Jesus, que começou com camponeses, com donas de casa, que começou com pescadores, com pobres desprezíveis, que habitavam as regiões da Galileia, seria agora a igreja dos poderosos, dos senhores feudais. A igreja que se refugiava nas catacumbas, agora chega aos palácios. Olha que encantador. A igreja de Cristo havia firmado um conluio com o poder imperial. E, lamentavelmente,
a igreja não lavaria mais os pés dos pobres, porque ela agora quer lavar os pés dos nobres. Jesus apanhou uma bacia com água, sentou, agachou diante dos seus discípulos e lavou os pés empoeirados daqueles discípulos e olhou para eles e disse assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e na verdade eu sou, e estou lavando os pés de vocês. Agora vão vocês também façam a mesma coisa. Essa igreja que tem a missão de lavar pés de pobres, ela agora quer lavar os pés sim, mas é dos nobres. Ela quer estar no palácio. E aí João Batista Libânio escreve o seguinte: iniciou-se ali a maior transformação, eu coloquei aí na apostila, histórica do cristianismo, passando das catacumbas aos palácios, como religião do império. A situação modifica-se radicalmente. Como religião do império, a situação modifica-se radicalmente. O clero, a igreja, beneficia-se do tesouro imperial. Os bispos recebem o status de senadores, constroem igrejas e basílicas cristãs. As igrejas cristãs são dotadas de bens e propriedades. Usam-se símbolos cristãos nas moedas e estandartes. O cristianismo já começara a sentir-se a religião do poder. Ou seja, a igreja serva passou a ser servida. A igreja que era para cumprir a missão de servir, ela inverte os papéis, ela quer ser servida. A igreja capitulou-se aos encantos do poder, tornando-se assim uma instituição, a instituição mais poderosa da Idade Média. Numa época em que a riqueza, para os irmãos terem uma ideia, numa época em que a riqueza era medida pela quantidade de terras, a igreja passou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa Ocidental. Era, na verdade, uma verdadeira senhora feudal, a igreja medieval. A igreja tornou-se a mais poderosa instituição da Europa Ocidental. Foi acumulando bens, móveis e imóveis, por meio de doações feitas por ricos aristocráticos e que se convertiam, e por alguns imperadores. Enquanto isso, os camponeses passavam fome e a igreja vivia nababescamente, ou quer dizer, a igreja vivia luxuosamente, enquanto a patuleia, enquanto o povão, enquanto os camponeses passavam fome. Quando é que a igreja contemporânea se medievaliza? Quando? Quando ela deixa a sua vocação essencial. E qual é a sua vocação essencial? Está aí na apostila. Qual? A de ser igreja serva. Quando é que a igreja se medievaliza? Quando ela deixa a sua vocação essencial. E qual é a sua vocação essencial? A de ser serva. Quando ela deixa a sua vocação essencial de ser serva e rende-se aos encantos do poder, essa igreja perde a sua vocação de igreja servidora e passa a ser uma igreja do poder. A igreja, a vocação da igreja não é ser poderosa. A vocação da igreja é ser servidora. Meus queridos irmãos, o cristianismo dos nossos dias tem sofrido muito a síndrome de Lúcifer. O cristianismo dos nossos dias está sofrendo a síndrome de Lúcifer. A cobiça do poder é a patologia luciferiana. Essa é a mais sutil de todas as tentações, a tentação do poder. Toda busca pelo poder tem um componente luciferiano, porque poder foi a proposta sedutora do diabo para Jesus no deserto. E ouçam-me, por favor, essa pregação do diabo, esse aqui é o evangelho do diabo, o evangelho do poder, que oferece poder, que oferece grandeza. Esse evangelho é o evangelho do diabo. E o diabo começou a pregar esse evangelho, sabe quando? Não tem muito tempo não. Ele começou a pregar esse evangelho lá no Jardim do Éden. Começou a pregar para Eva. Começou a pregar para o homem lá no Éden. Foi Deus que disse a vocês que vocês não podem comer de nada aqui? Não. Pode comer. Aliás, pode comer de tudo. Só não pode daquela ali. O dia que comer morre. Não. Não é nada. Ele disse isso porque ele sabe que no dia que vocês comerem ali, vocês vão ficar como ele, sabendo o bem e o mal. Opa!
se eu comer, então não é que eu vou morrer. Se eu comer é que eu vou ficar igual a Deus. Olha, que mensagem maravilhosa. Adão, você não sabe o que eu acabei de descobrir. O que foi, mulher? Eu acabei de descobrir que se a gente comer, não é que vai morrer. A gente vai ficar igual a Deus. Nós seremos iguais a Deus. E o homem caiu na tentação e absorveu a mensagem do diabo. Séculos e milênios se passaram. Séculos e milênios se acumularam na história. E Jesus está no deserto, orando e jejuando. E o diabo chega lentamente, pé por pé, de forma bem sutil e mansa. E a mesma pregação de Satanás lá no Éden é a mesma que ele prega para Jesus e diz: transforme as pedras em pães. Tu és o Filho de Deus. Transforme estas pedras em pães. Depois ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz: salta lá embaixo. Está escrito, e olha que no evangelho do diabo, cuidado. Cuidado, porque o homem faz fogo cair do céu. O homem é Bíblia pura. O homem revela o CPF, o RG. O homem tem cuidado, que no evangelho do diabo tem Bíblia também. E ele citou as escrituras e disse: está escrito, os anjos vão vir ao teu, vão receber ordem e virão ao teu socorro, e os teus pés não vão tropeçar em nenhuma pedra. Já imaginou quando o templo estiver superlotado, quando toda a multidão estiver aqui, o Senhor pula lá embaixo e vem anjos e te pegam no colo? Como você vai ser aplaudido, adorado, reverenciado, ovacionado? Pois ele leva Jesus lá para o alto do monte e diz assim: olha aí, os reinos do mundo é seu. Tudo isso eu te dou, com uma condição: você precisa me adorar. Jesus olhou para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus olhou para o diabo e respondeu: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, Jesus olha para o diabo e disse: Satanás, para trás de mim, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Jesus pegou esse poder do diabo e jogou no lixo. Você precisa ser um homem de poder. E olha, queridos irmãos, a cruz de Jesus começou ali. Jesus começa a arrastar a cruz ali. Porque o texto diz assim: então o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. E depois a gente não vai ver mais no texto, não tem outro versículo, a gente não tem mais referência no texto que o diabo voltou para tentar Jesus. Mas o texto diz: o diabo deixou até uma ocasião oportuna. E qual foi a outra ocasião oportuna que o diabo voltou? Nós não temos mais referência no texto. Só que nós vamos prestar atenção e vamos perceber que Satanás agora não volta mais visivelmente para Jesus, tentando Jesus assim, pessoalmente. Ele volta agora nas palavras da multidão. Ele volta muitas vezes até nas palavras dos próprios discípulos. Pedro, que olha: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Para trás de mim, Satanás. Você é muito mal, entende das coisas dos homens, quanto mais das coisas de Deus. E a multidão queria fazer Jesus rei. Os irmãos de Jesus, embora a Bíblia diz que eles não acreditavam nele, mas eles diziam: mas não é, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar assim escondido, você tem que aparecer. Se fosse hoje, né? Eles iam dizer assim: Jesus, você precisa fazer as camisetas do seu ministério. Ministério Internacional Jesus de Nazaré. A gente precisa fazer uma página para o Senhor no Facebook. A gente precisa criar o seu canal no YouTube. O Jesus só tem que aparecer. O Senhor tem que... A tentação do poder está a todo momento perseguindo Jesus. Mas Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam, o diabo promete poder, prestígio, privilégios.
É o fascínio pela onipotência, controle e poder absoluto. A tentação de ser dono do mundo, queridos irmãos, esse evangelho que andam pregando, principalmente na nossa nação lá no Brasil. Não, porque nós vamos eleger deputado, vamos eleger prefeito, vamos eleger não sei quem, nós vamos eleger o presidente da república, porque vamos transformar o Brasil numa nação evangélica e nós vamos arrebentar e vamos dominar. Esse evangelho é do diabo. Pode parecer uma mensagem piedosa, pode parecer uma mensagem séria, pode parecer uma mensagem até, mas não é. O Brasil nunca, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem país nenhum no mundo, nunca vai ser perfeito, redondo, todo mundo evangélico, todo mundo cristão, nunca. A igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Se está todo mundo salvo, todo mundo é crente, o Brasil é um país evangélico, até o presidente é cristão, para que a igreja aqui? Para que a igreja? E nós temos visto esse discurso de homens irresponsáveis, gananciosos, amantes do poder. Poder é a grande arma de Satanás, é a sedução das seduções, é a grande tentação para a igreja em todas as eras, e especialmente no nosso século. E lamentavelmente nós temos visto igrejas embriagadas como mariposa pela luz. E a exemplo da igreja medieval, a igreja de nossos dias segue evitando o caminho íngreme e sinuoso da cruz e trilhando pelas avenidas suntuosas dos palácios. Qual é a proposta do Cristo para a sua igreja? Qual é o modelo digno de ser imitado pela igreja? Não pode haver dúvidas quanto a isso. Ser igreja serva é o modelo. Esse é o modelo, a igreja serva. Esse é o paradigma, a igreja serva. Esse é o padrão de Cristo para a sua igreja, a igreja serva. E Jesus apresenta a si mesmo como esse paradigma vocacional. Em Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É esse o evangelho de Jesus Cristo. No evangelho de João, Jesus ressignifica o ritual serviçal do lava-pés, transformando em projeto de vida para seus discípulos. Em João capítulo 13, versículo 12, que eu já citei, já fiz menção para vocês aqui, quero ler agora. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Queridos irmãos, não é possível que nós vamos viver uma igreja atual, a igreja contemporânea, com o mesmo desejo, com a mesma ganância de poder como a igreja medieval. Revirando a lata do lixo, porque o que o diabo ofereceu para Jesus, Jesus jogou no lixo. E sabe o que a igreja tem feito? Não, Jesus, o senhor não pode fazer isso. O senhor não podia ter jogado essa coisa no lixo. Isso vale. E a igreja está revirando o lixo do diabo para recuperar aquilo que Jesus jogou fora. Porque não é esse o poder de Jesus. O poder de Jesus não é o poder do império. O poder de Jesus não é o poder da espada. O poder de Jesus não é o poder da guerra. O poder de Jesus passa pela cruz. Passa pelo esvaziamento. Passa pelo esvaziamento. E nós temos visto, queridos irmãos, eu estava até comentando isso com o pastor Telso, tem um hino que está cantando muito lá no Brasil. Está fazendo o maior sucesso. Duas coisas reprováveis, totalmente reprováveis esse hino. Primeiro que o hino é contando a história de Paulo e Silas na prisão. Já começa errado. Que o Silas na história do hino é um reclamão, murmurador, que fica o tempo todo reclamando. Tá vendo, Paulo? Olha aí. E chorando, e reclamando, e murmurando. Onde está escrito isso no texto? Que Paulo e Silas na prisão, Silas era um baita do murmurador. Você leu isso aonde? E o picante, o povo pula de um pé só e vire que glória. Segundo, estão colocando na boca de Jesus palavras que quem disse na Bíblia não foi Jesus, foi o diabo. Quem foi que disse mesmo, vou te dar tudo se você me adorar? Foi Deus ou foi o diabo? Quem foi que disse isso? Foi Jesus ou foi o diabo?
Pois é, e eles estão dizendo assim, adora, porque se você adorar, Deus vai fazer. Se você adorar, Deus vai fazer um milagre. Se você adorar, Deus entra na tua casa. Enquanto você adora, Deus opera o milagre. Quem disse que Deus está barganhando a adoração com alguém? Em qual Bíblia? Em qual Bíblia Deus barganha? Em qual Bíblia Jesus barganha a adoração com alguém? A adoração parte de um espírito quebrantado, voluntário, que se rende aos pés do Salvador. Não pode ser imposto. Jesus não está com a espada no pescoço do povo dizendo, ai, lampa o chão aí, senão eu não vou te dar a bênção. Isso não é adoração. Adoração é quando eu saio do ambiente religioso e entro no ambiente de Deus. E quando eu entro no ambiente de Deus, eu fico tão deslumbrado do ambiente, eu fico tão tomado por aquele ambiente maravilhoso, que eu não consigo descrever, que eu não tenho palavras, que eu não tenho como calcular, eu não tenho como falar, eu não tenho como dimensionar. Qual é a minha atitude? A minha atitude não é outra, a não ser me jogar aos seus pés e adorar e dizer, a minha alma engrandece ao Senhor. É isso a adoração. Não ficar com essa brincadeira aí, adora, quem me adorar, E outra coisa, reduzir o conceito de adoração, pastor Israel, a cantar. Irmão, eu vou adorar a Deus aqui com esse louvor. Não, você vai cantar. Não, nós somos de uma tradição judaico-cristã que tem muita música, muito cântico. Nós somos de tradição de muito cântico. Então não é nada anormal. Não é nenhuma coisa assim, que eu cheguei na igreja e o povo estava cantando. É novidade isso? Não. Chega na igreja. Aliás, o culto começa com cântico. Depois da oração, a segunda atividade do culto é o cântico. Canta, bate palma. Algumas igrejas que bate palma, outras não. Choram, cantam. Não. Cantou, adorou? Não, você cantou. Porque a adoração está para além do cântico. Está para além, é algo mais profundo, é algo mais complexo. Adorar não é cantar por cantar, aleluia, glória a Deus, Jesus está aqui, levanta a mão. E assim, às vezes nós estamos tão acostumados, e algumas letras já estão até decoradas, que a gente até liga o piloto automático e está cantando sozinho assim, porque já costuma cantar. Já decorou até a letra do hino e já sabe como é que canta. A adoração vai para além disso aí. A adoração nos chama para entrar nos quartos de Deus, ou no quarto de Deus, ou no segredo de Deus, que é a sua presença, que é perceber a sua presença. E quando percebemos a sua presença, a nossa atitude é de rendição, total reverência, porque a adoração produz isso, reverência. Eu fico incomodado, como que tem cantor que tem a cara lisa de dizer que está cantando, que está adorando, porque ele está cantando. E aí ele faz um teté danado. É uma palavra que eu odeio, que eles chamam de... Eu vou falar sobre isso depois. O tal do reteté. Adore, canta aí, irmão, quem vai adorar? Enquanto ele está com o microfone na mão. Quando ele termina de cantar, que ele senta lá e pega o celular. O pastor está pregando, ele está lá. O outro irmão está cantando, ele está lá. Fazendo selfie. É esse aí? O que estava agora na presença de Deus ali? É essa marca de adorador aí, que estava ali agora se derretendo. Então essa ganância pelo poder, essa fome, essa sede, esse desejo pelo poder é algo é uma recapitulação medieval. Uma sede, um vício, que a igreja não se livrou dela, nem na idade medieval e nem nos dias atuais, nos momentos atuais, nos dias contemporâneos. As pessoas querem poder, mas não é o poder do Espírito Santo. Não é aquele poder de Atos 1:8, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês para serem as minhas testemunhas, que aliás a palavra grega para testemunha, a raiz da palavra para testemunha no grego é a mesma palavra para Marte no nosso português. A semântica da palavra é a mesma raiz da palavra Marte no nosso português. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês para serem meus mártires
mártires. Poder aqui não é para arrepiou. Vi. Poder é para se impor, não. Poder aqui é para, se preciso for, eu dar a minha vida pela causa do evangelho, eu dou. Esse poder eu quero ver. Quando é que a igreja se medievaliza? Quando ela deixa de ser igreja serva e passa a ser a igreja do poder. Nós não podemos nos render, queridos irmãos, aos encantos do poder, porque o poder de Jesus passa pela cruz. Segundo, quando é que a igreja se medievaliza? A igreja se medievaliza quando ela se alia às instâncias políticas. Em segundo lugar, ela se medievaliza quando se alia às instâncias políticas, emudecendo sua voz profética. A partir de 313, iniciou-se uma das mais drásticas transformações históricas do cristianismo. A simbiose entre igreja e Estado. A igreja aliou-se às instâncias políticas. O clero se beneficiava dos tesouros imperiais. Os bispos recebiam o status de senadores. A igreja servia aos interesses políticos, legitimando-os teologicamente. O império curvava-se diante do cristianismo e o cristianismo curvava-se diante do império numa relação de autodependência. Então nós temos aqui o quê? Um cesaropapismo, que é um termo usado por João Batista Libânio, que ele quer dizer com isso, cesaropapismo. Ele diz que esse termo vem a significar a intromissão do imperador no campo da religião. Então quer dizer, o poder político passou a arbitrar o religioso. Assim o clero foi progressivamente se submetendo ao poder imperial. O religioso foi domesticado pelo político. A igreja foi domesticada. E aí a sua voz profética de anúncio e denúncia silenciada. Ela não sabia mais distinguir entre Cristo e César. E as implicações foram desastrosas. Eu pontuei aqui, não vai dar para falar, mas a gente tem problema, falamos à noite. Mas eu pontuei aqui, vou só, a guisa de introdução, já de adiantamento, à noite a gente retoma, que em 2.1, a igreja é sua vocação política. E 2.2, a igreja precisa ser livre para ser profética. 2.1, porque assim, alguém diz assim, mas e o nosso papel como cidadão? A igreja não se envolve com política. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, de entender até que ponto eu me envolvo com política, até que ponto eu cumpro com as minhas obrigações como cidadão, onde é que está a separação disso aí? Algumas pessoas não têm dificuldade. Então, 2.1, a igreja e sua vocação política. A igreja tem um papel político? Tem. Ela tem uma vocação política? Tem. Claro que tem. Por isso que eu pontuei aqui. A igreja e sua vocação política. Essa tese foi bem defendida e trabalhada por Robson Cavalcante em Cristianismo e Política. O dia que vocês puderem ler esse livro, leiam. Cristianismo e Política, de Robson Cavalcante. Teoria Bíblica e Prática Religiosa. De fato, nós sabemos que a igreja tem uma vocação sociopolítica. E que vocação sociopolítica é essa? É a vocação de nos importarmos com os processos de injustiça. Processos de injustiça. É nos revoltarmos como agentes sociais e cidadãos com tudo aquilo que conspira contra a vida. É esse o papel político da igreja. É essa a vocação política da igreja. Papel político, a vocação política da igreja é essa aqui. É se importar com os processos de injustiça. É se revoltar como agentes sociais e cidadãos com tudo aquilo que conspira contra a vida. Qual é o problema da igreja com política? O grande problema da igreja com política é quando a igreja se envolve com políticas partidárias. Aí está o grande problema. É quando ela defende bandeiras. É quando ela milita a favor de campanhas eleitoreiras, sejam elas quais forem. E não raro, meus queridos irmãos, nós temos visto pastores deixando a sagrada vocação pastoral
para se candidatarem a cargos políticos. Nós temos visto líderes evangélicos transformando a igreja, o corpo vivo de Cristo, em curral eleitoral e o púlpito em palanque. O povo vem votando em candidatos só porque ele diz aleluia. E ele diz assim, eu gosto dos crentes. Aos crentes, o homem é uma bênção, meu voto é dele. Quando isso acontece, a igreja emudece a sua voz profética. Quando a igreja fica encantada, porque, não é, você viu que bênção? Nossa, eu me lembro em 1997, pastor Telso, não sei se eu estava no Brasil nessa época, que aconteceu o segundo congresso mundial, e foi lá em São Paulo. O senhor estava lá? Foi lá em São Paulo. Aconteceu lá no Campo de Marte, reuniu aproximadamente 1 milhão de pessoas. Naquela ocasião, Fernando Henrique era o presidente do Brasil, e vários homens, como David Young Shu, foi um dos pregadores naquela grande conferência. E eu me lembro como hoje, que os crentes ficaram radiantes, porque Fernando Henrique foi no congresso, e quando chegou lá, o Fernando Henrique deu um discurso, e ele fez bem assim, ó, aleluia! E levantou a perna e fez assim com a mão, aleluia! E o povo ficou maravilhado com esse gesto do Fernando Henrique. Você viu que homem abençoado? Nosso presidente, que homem! Meu Deus, ele deu aleluia e fez assim. A igreja se rende, se encanta com isso. Quando isso acontece, ela emudece a sua voz profética. Ela silencia a sua voz profética. E a igreja foi chamada para ser uma voz profética nesta nação. Amém. Onde há injustiça, eis aí o papel do sal, eis aí o papel da igreja. Fazer valer a justiça, provocar a justiça. Onde há desmando, seja ele político ou religioso, é papel da igreja se levantar e dizer, assim diz o Senhor, convertei-vos a Ele, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Esse é o papel da igreja. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. À noite nós vamos continuar aqui em 2.2, que a igreja precisa ser livre para poder ser profética. Ser livre para poder ser profética. Por isso está escrito em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja foi libertada das amarras da religião. O Cristo Jesus de Nazaré, que andou aqui desprovido de qualquer vaidade, que andou desconexo do sistema político e religioso dos seus dias, que não fez concordatas e nem alianças políticas, nem com Herodes, nem com Pilatos, nem com Caifás, nem com Anás, mas andou livre de cabeça erguida. Ele foi para a cruz, mas é o vencedor do inferno, é o vencedor da morte, é o vencedor dos demônios. Ele deu poder à igreja para que a igreja também seja uma nação profética nesta geração. Levante as suas mãos para os céus aí agora com a minha, e ore a Deus comigo agora. Vamos pedir a Deus um avivamento, amém? Eu quero convidar a igreja agora para pedir a Deus um avivamento aqui na América do Norte, um avivamento na América do Sul, um avivamento na Europa. Vamos pedir. Nós não podemos só nos contentar em comemorar a reforma como um dado histórico, mas nós precisamos dizer, Deus faz de novo, opera de novo, levanta outros